Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou nesse momento em Abu Dhabi. E estou vendo uma coisa muito linda aqui na minha frente, na verdade. E eu fiquei inspirada de gravar um vídeo. Me veio, né, um assunto certeiro para eu falar. E eu sinto que esse é o momento, que é o que eu faria hoje com o que eu sei, com o que eu já vivi, né, se eu estivesse começando a minha faculdade. Quais os caminhos que eu tentaria seguir? Quais estratégias, né, que eu tentaria também traçar e executar na minha vida? E eu quero dar essas dicas, né, para quem tá no começo da jornada, para de repente quem ainda tá no colégio, pensando, né, em entrar na faculdade, em começar essa jornada profissional que começa para muitos de nós no começo da nossa jornada acadêmica também, né? Salvo engano, tem um vídeo aqui do canal que ele é bem longo, que ele é o guia de relações internacionais, que eu acho que é bem interessante, né? Que é um pouco do que eu quero falar hoje, pensando se eu começasse o curso de relações internacionais hoje, principalmente, tá? Mas antes de tudo, por que que você, né? Eu tô tentando falar nesse momento para pessoas que estão no colégio ou pessoas que estão começando a faculdade, o porquê que nós vamos para a faculdade. Já parou para pensar no porquê? Né? Muitas vezes a gente vai seguindo a linhazinha de produção, né? Vai para o colégio, depois vai para a faculdade, vai fazendo as coisas sem a gente entender o fundamento, sem a gente entender realmente a base de tudo, né? O porquê daquilo, e não só o porquê daquilo, mas o benefício e a melhor maneira da gente usar aquilo. Então, nós fazemos faculdade, hoje muitos jovens procuram também fazer mestrado, né, e continuar a sua carreira acadêmica, porque se entende que quanto mais, né, estudo nós tivermos, ou no momento em que nós entramos numa faculdade, isso significa que nós vamos passar por um processo em que vamos aprender coisas para utilizar na nossa vida profissional. E quanto mais coisas aprendemos, né, maior é a complexidade dos trabalhos que podemos ter, das tarefas que nós podemos executar. E com isso nós aumentamos o que? O nosso salário e o nosso valor de mercado. Né? Então, se você for parar, por exemplo, para pensar, existem algumas profissões que tecnicamente você não precisa de um ensino superior, né? Pensando principalmente em algumas profissões ligadas de repente aos serviços, né? De repente trabalhar numa loja no shopping, ou de repente trabalhar como atendente ou garçonete num restaurante. Você não precisa, né, ter um ensino superior para poder fazer isso. E qual que é o interessante desses trabalhos, né? Para a gente pensar, isso aqui é o fundamento, tá? Esses trabalhos, né, eles são tecnicamente, em certo grau, fáceis de serem aprendidos. Então, o período de treinamento, por exemplo, para uma garçonete, né, ou para um garçom de um restaurante, ele é mais curto do que um período de treinamento, né, de um químico de uma empresa super específica que faz perfuração de petróleo, né? As variáveis são diferentes. E com isso o pagamento é diferente. Uma garçonete e um garçom com certeza, né, ganharão menos o salário base do que um engenheiro, né, um químico de petróleo, por exemplo. E é por isso a complexidade do trabalho é diferente e os pré-requisitos que o profissional tem que carregar consigo são diferentes. Então, quanto maior a complexidade do trabalho, né, quanto maior o nível de conhecimento técnico você tem que ter para executar aquilo que se espera, maior é o seu salário. Então é para isso que a gente entra na faculdade, não só para ter um emprego, né, ou para ganhar bem. Bom, ganhar bem significa o quê, né? Faz sentido e não faz sentido algumas faculdades, né, de base pagarem um pouco mais, por exemplo, medicina, mas enfim, isso a gente pode depois, né, eu posso abrir uma mentoria de tirar dúvidas para a gente analisar isso com mais profundidade se sempre faz sentido ou se a escolha de alguns cursos é garantia de algo no futuro. Eu não acredito que seja assim, tá? Apesar de que, obviamente, existem algumas tendências, algumas verdades. Mas pensando em relações internacionais, né? Por que alguém faz esse curso? Bom, porque essa pessoa entende que a graduação naquilo vai abrir algum tipo de portas profissionais e que o curso vai te dar, né, algum tipo de, não só certificação, mas de teoria, vai te ensinar coisas que serão úteis para você performar alguns tipos de trabalho. Obviamente que existem, né, alguns
algumas profissões não, mas alguns trabalhos que são mais óbvios dentro das relações internacionais, né? Por exemplo, trabalhar numa organização internacional, ou trabalhar principalmente nessa parte, né? Dentro do tripé ali, economia, política, né? Apesar de que eu fiz graduação numa faculdade em que não exatamente contra isso, mas que era muito mais focado na parte de negócios, de business, para você ser, né, um diplomata corporativo, essa parte que não é tão óbvia dentro do curso. Então, a minha grade curricular, olha que interessante, ela era muito focada em marketing. Eu tive aulas de contabilidade, eu tive realmente aulas de negociação, né, internacional, que é um pouco diferente. Então, eu fui preparada para ser também esse tipo de profissional que me levou a hoje ser o que eu sou, a ter focado principalmente nessa parte do empreendedorismo e da consultoria que eu só descobri um pouco mais tarde, né, na minha jornada profissional, digamos assim. Mas vamos voltar à fita, né? Se eu estivesse começando agora, ou melhor, eu estou no terceiro ano do ensino médio, tô tentando definir o que eu quero e eu entendo, né, porque eu tinha dentro de mim isso muito forte. Nunca houve dúvida que era relações internacionais para mim. Claro que naquela época eu entendia que eu queria ser diplomata, né, do governo brasileiro, não é nem diplomata corporativo. Mas, enfim, eu não ter passado no vestibular, né, na minha cidade, eu tentei 2 anos, né, além do meu ensino médio, passar na Federal de Porto Alegre, só tinha essa opção, a Federal de Porto Alegre, ou a particular, que era focada nessa parte mais de diplomacia corporativa, que na época eu não tinha o menor interesse, mas depois de 2 anos, minha família falou, cara, vamos lá, vamos dar um jeito de pagar essa universidade, mas você tem que começar em algum momento isso, né? Porque eu sabia que eu queria relações internacionais, porque pra mim era o que fazia sentido e não mudaria em nada a minha escolha. Também não mudaria nada, importante dizer, da minha jornada profissional até aqui. Com os erros, com os seus acertos, com o que eu sabia na época, porque tudo me levou onde eu estou hoje, estou muito bem, estou aqui em Abu Dhabi, feliz da vida, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu adoraria, né, ser nesse momento sua mentora para que você aprenda um pouco com os meus erros, os meus acertos e para que você entenda também um pouco como que eu vejo as coisas hoje, que de repente isso pode ser útil para você nas suas escolhas, né? Ou para você entender talvez o mundo, né, de uma outra maneira, que é a maneira com que eu vejo. Então, se hoje eu estivesse no terceiro ano do ensino médio e eu soubesse que eu queria relações internacionais, sendo bem sincera, eu procuraria fazer a minha graduação no exterior. Primeiro de tudo, tá? Ai, Ana, já tô fazendo minha graduação no exterior. Beleza, né? Mas hoje, pra quem tá aqui olhando esse vídeo, ainda tá no ensino médio, cara, de verdade. Olha lá, procura, isso vai demandar 1 minuto da sua pesquisa, mas vai valer a pena. Você vai entrar no meu Instagram e daí tem uma abinha lá que é de lives. E daí você vai descer. Eu entrevistei várias pessoas que fizeram relações internacionais com jornadas diversas, tá de graça lá, você pode pesquisar. Mas você vai pesquisar uma live específica que eu fiz com Leonardo Dias, que ele é um brasileiro, tá? Que conseguiu uma bolsa de graduação com absolutamente tudo pago. Essa bolsa se chama Fulbright, para estudar na New York University, por acaso aqui de Abu Dhabi. E é incrível os tipos de bolsas que existem hoje, que quando eu tava no ensino médio, eu não sabia que dava para estudar no exterior sem gastar um centavo. Eu achava que era só coisa de gente milionária, de gente rica. Eu não sabia, era totalmente fora do meu mundo de possibilidades. Então eu quero utilizar essa parte do vídeo para inserir essa possibilidade no seu mundo e te dizer que é uma realidade. Né? Quando eu estava em Xangai, olha que interessante, eu conheci, né, uma menina que foi a primeira brasileira, a primeira ou segunda brasileira a conseguir uma bolsa, né? E ela estuda na Duke. A Duke University tem um campus em Xangai, pertinho de Xangai ali, né? Então, existem universidades, tanto americanas quanto universidades internacionais, que te dão bolsa 100%. Alguns governos te dão a bolsa, o governo chinês, o governo coreano e o governo japonês, por exemplo, eles têm, né, bolsas de estudo tanto de graduação, mestrado e doutorado para alunos estrangeiros para irem para os seus países com absolutamente tudo pago, você não gasta um centavo. Então, se você for ver no meu Instagram também, eu entrevistei lá o Matheus e ele fez a graduação dele com tudo pago na Coreia do Sul, por exemplo. Ele estudou relações internacionais, né? Ele estudou políticas internacionais também lá. Então, assim, hoje eu faria isso, pensando não só em desenvolver o inglês, a língua, mas me desenvolver como uma internacionalista. Essa é uma das melhores maneiras. Eu fiz meus 2 mestrados internacionais e estudar
fora, né, mudou a minha vida, moldou quem eu sou hoje, moldou a maneira com que eu vejo o mundo, moldou a maneira com que eu reajo a diferentes situações, como que eu reajo às adversidades, né, expandiu o meu mundo, expandiu a maneira com que eu vejo pessoas, né, relações internacionais, às vezes a gente acha que são só políticas e realmente há, mas a gente esquece que há pessoas por trás disso, pessoas que sofrem as consequências, né, de tudo que, enfim, que é dito, que é feito, que é assinado ou que não é assinado, né? Então realmente moldou quem eu sou. Então assim, eu sou super a favor, né? Eu levanto sempre a bandeira do estude fora. Hoje em dia temos oportunidades, existem bolsas, você pode ir sem gastar um centavinho, tá? Na verdade, você ganha para estudar lá fora. Olha que interessante, que a bolsa não é só, digamos, para você estudar, é para você se manter lá fora também, né? Então, se você tá na graduação, por exemplo, hoje eu falaria, cara, já se posiciona para um mestrado fora, mas tem toda uma estratégia de como a gente escolhe o nosso mestrado fora de uma maneira que faça sentido e que vai te ajudar na carreira que você quer construir, não só ter mestrado, porque agora todo mundo tem que ter mestrado e é isso. Não é isso. Porque senão o que vai acontecer, você vai se formar no mestrado com um diploma, um papel na mão e não sei o que fazer com isso, e pânico, né? Porque o mestrado foi só pra você comprar tempo, porque você não sabia o que queria, e daí termina o mestrado ainda não sabendo o que quer, né? Então nós não queremos isso. E foi um pouco do que eu vivi, tá? Então aprendam com os meus erros também e não façam isso. Mas tem todo um processo para você entender qual tipo de mestrado, o que faz sentido, ou que tipo de carreira você quer construir. Mas isso é outro momento. Tem uma mentoria só para isso, quase 100 horas comigo, porque é profundo. Mas voltamos, não. Então, eu quero inserir essa possibilidade no seu mundo. Então, se hoje eu tivesse no ensino médio, eu iria atrás para entender quem são essas pessoas, quem são esses brasileiros que estão fazendo graduação no exterior com tudo pago. Como que eles conseguiram? Que tipo de jornada eles construíram durante o ensino médio para terem um perfil que essas universidades lá fora falam: não, eu quero pagar para você fazer parte do meu programa de graduação aqui. Né? A gente também tem que entender um pouco a lógica de processos seletivos nessas bolsas. Por que eles estão alocando esse tipo de recurso para essas pessoas? O que eles esperam? Que tipo de perfil eles querem? Né? Então, desenvolver um pouco dessa mentalidade também. Mas hoje é o que eu faria. Tá? Por uma questão interna, eu, Ana Paula, eu entendo que há perfis diferentes, eu entendo que há pessoas que não querem morar fora, que não podem morar fora, mas hoje eu, sabendo o que eu sei, sabendo que existem essas possibilidades, tendo conhecido as pessoas que fizeram e fazem isso hoje, é o tipo de experiência que eu teria ido atrás. Porque lá atrás, a minha oportunidade era a federal que existia na minha cidade e a particular que existia na minha cidade. Era só isso. O meu mundo de possibilidade era esses dois. Durante 2 anos da minha vida, eu tentei algo do qual não deu e daí eu fui pro plano B, porque só tinha essas duas coisas. Então, hoje, olhando para trás, eu expandiria o meu mundo, porque é literalmente o mundo inteiro, né? Existem universidades no mundo inteiro que dão essa possibilidade desse tipo de bolsa. Né? Então, é uma realidade. Olha, por exemplo, a BRASA, que é a Brazilian Student Association, né? Que eu fundei uma brasa na Coreia do Sul na época que eu fiz o meu mestrado na Coreia do Sul também. Então lá tem muita informação, muitos jovens, né? A maioria dos jovens que estão estudando nas principais universidades, tanto principalmente dos Estados Unidos e da Europa, né? São brasileiros que estão tentando ajudar outros brasileiros a terem essa experiência também. Então dê uma olhada nisso, né? Hoje o que eu faria, eu iria atrás disso, entender o que eu preciso para ter essa oportunidade. E eu tentaria entender que tipo de país eu tô procurando, se eu entendo que é relações internacionais, o que faz sentido, qual tipo de bolsa que pode me dar tudo que eu preciso baseado nas minhas necessidades financeiras também. Então, se eu tivesse no ensino médio, eu, Ana Paula, eu iria atrás de uma oportunidade internacional, sendo bem sincero. Tá? Pelos tipos de desafio, é muito desafiador, mas desafios são positivos. Os desafios que eu enfrentei depois no mestrado, eles moldaram quem eu sou hoje, eu sou muito grata por isso. Obviamente, se paga um preço, se fica longe da família, é muito desafiador, né? Mas nós não podemos ter tudo, então a gente faz as nossas escolhas e a gente arca com as consequências disso. É o que eu faria. Agora, voltando à fita, né? Digamos que eu não fiz isso ou eu fiz isso também, estou na graduação, o que eu faria durante a graduação? Então, a escolha de curso seria principalmente qual tipo de experiência que eu posso ter que agregue mais, é o que eu faria, olhando internacionalmente
Ou se eu tenho que ficar no Brasil, eu realmente, né, eu decido ficar no Brasil, eu olharia para o curso de Relações Internacionais, as diferentes grades curriculares e tentaria entender o que faz sentido para mim. Mas eu tenho algo polêmico para falar. Não é polêmico, é simplesmente uma maneira de ver, né? Não é o certo nem errado, porque eu não sou dona da verdade. Mas hoje eu acredito que não é tanto sobre a grade curricular. Ouso dizer que não é nem tanto sobre a universidade que você estuda, tá? Ela importa muito no Brasil, algumas abrem mais portas do que outras por causa de nome, sem dúvida, mas, né, enfim, a gente pode construir a nossa jornada também e nós temos poder, enfim, eu acredito de verdade que o não a gente já tem, né? A gente vai atrás do sim. Durante a graduação, o que importa, o que eu vejo, tá? Agora, depois de formada há bastante anos, olhando para trás, é o que a pessoa aprende a fazer de fato. Não tanto que a pessoa aprende na teoria. Ela é importante. Mas quando a gente pensa que a gente está fazendo relações internacionais, ou melhor, que a gente está fazendo um curso de graduação, é que a gente entende que ele vai nos ajudar na nossa carreira profissional, mas enfim, ele vai nos ajudar a trabalhar. Ele vai nos ajudar a executar. Ele vai nos ajudar a fazer coisas para alguém ou, né, criar uma empresa e a partir disso que nós seremos pagos. Então, eu acredito de verdade que o foco principal, ou melhor, o meu foco principal como estudante não seria ser uma aluna nota 10. E não me entenda mal, eu faria o melhor que eu posso para ter as melhores notas possíveis, mas o meu foco seria em aprender a fazer. Aprender a executar. Cada vez melhor, cada vez com um nível de complexidade maior, né? Assim, de maneiras diferentes. Então, eu focaria nas experiências que eu posso ter durante a graduação e eu teria o foco de ter as experiências mais diversas possíveis. De verdade. Então, olhando dentro de relações internacionais, eu iria, sem menor dúvida, fazer um pouco do que eu fiz. Eu iria voluntariei na ISEC. Eu criei, gente, um projeto, eu tinha um site de notícias, de entretenimento por 2 anos, que não tem nada a ver, mas é uma coisa que eu gostava. Eu fui em vários shows internacionais que tiveram em Porto Alegre como imprensa, através do meu próprio site. Tipo, era uma coisa, era um projeto que eu queria tirar do papel e eu tirei. Tanto que eu quase fiz incubadora e tal, foi muito legal. Então, assim, sabe o que eu quero fazer e eu faria. Foi exatamente o que eu fiz. Eu faria intercâmbios, que eu fiz 4 durante a minha graduação, 2 de trabalho e 2 de estudo. Eu fiz um intercâmbio para a China, um intercâmbio para a Coreia e 2 intercâmbios de trabalho na Disney Orlando. Tem tudo aqui no YouTube explicando como é que eu fiz, que programa que é, como que faz para você fazer também. Então eu focaria nisso de verdade, tá? Mas eu tentaria aproveitar todo esse leque de oportunidades que tem. Eu não fiz, mas eu tentaria fazer algum tipo de iniciação científica, ver se eu consigo publicar algum artigo para ver se eu tenho interesse na academia. Ou seja, relações internacionais é um curso sem dúvida muito diverso, né? Mas são diferentes sabores. Eu tentaria provar esses diferentes sabores para entender o que eu gosto, o que eu quero, no que eu sou boa, o que é fácil para mim, né? O que eu quero mais. Porque é através das experiências que a gente tem uma experiência e a gente entende o que eu gostei dessa experiência. A, B, beleza, minha próxima experiência eu vou tentar ter mais A e B. Mas, cara, C, D e E que eu não gostei, beleza, não é isso que eu quero pra mim. E é através dessas experiências, é através desse movimento que vem a clareza profissional. Do que você é bom, do que você quer, né? Do que você quer desenvolver ainda mais. Então, eu tentaria experimentar todos esses sabores possíveis, mas principalmente isso é algo que eu não fiz bem durante minha graduação, que eu faria muito melhor agora, eu trabalharia. É estágio. É estar lá aprendendo, é tendo um chefe, é tendo um mentor no seu trabalho, te mostrando como que se faz coisas. Como que joga esse jogo corporativo, mesmo que depois você entenda que eu não quero o jogo corporativo, eu quero empreender, eu quero criar algo, beleza. Mas você tem que entender o funcionamento das coisas, né? Ou, de repente, se for possível na sua cidade, tenta estagiar também no órgão governamental, para você entender o que você gosta, quais são suas preferências. De repente você entende, cara, eu preciso ou eu me sinto bem num ambiente trabalhando que ele é estruturado. Né, que ele tem hora para começar, tem hora para terminar. De repente, grandes empresas, né? Muitas pessoas gostam de multinacionais porque tem processos, você sabe direitinho o que está acontecendo.
né? É bem estruturado. Agora, outras pessoas que nem eu funcionam melhor em ambientes rápidos, tipo startup, as coisas acontecem muito rápido, trocou, meu Deus, né? Vai adicionando pessoas no time, você começa, no seu time tem 3 pessoas, a sua chefe, outra pessoa e você é estagiário, e 6 meses depois já tem 15, né? Algumas pessoas funcionam bem assim, né? Em ambientes, como se fala em startup, tem que wear many hats, usar muitos chapéus, né? Uma hora é uma coisa e é muito dinâmico. Já outras pessoas detestam isso. Mas você só vai saber isso fazendo, estando lá, né? Então, eu utilizaria a graduação para eu entender isso. E eu trabalharia o máximo possível. O máximo possível. De verdade, assim, no maior nível, né, no maior número de empresas possíveis. Estágios, talvez 6 meses, 1 ano, porque esse é o período da graduação para entender o que eu gosto. E isso é um erro, não é um erro, mas é algo que vai ser doloroso. E eu tenho já mais de 300 mentorandos, tá? E eu já vi isso muitas vezes. É muito doloroso para a pessoa chegar no final da graduação ou se graduar sem não ter experiência nenhuma profissional. Ela fica perdida, ela não sabe o que fazer, a confiança dela profissional é baixa. Porque ela se sente que ela não sabe. Se você perguntar para ela o que você sabe fazer, ela não sabe te dizer. Ela não tem uma lista que, olha, eu sei fazer processos, eu sei fazer apresentações, né? Dentro das apresentações eu sou muito boa em kick-off meetings, né? Assim, enfim, ela não sabe te dizer. Porque ela não teve experiência, né? Então isso é muito doloroso. Então eu teria esse cuidado. E além disso, de provar todos os sabores, né? De tentar fazer de tudo um pouco, de estar presente em tudo, mas principalmente de trabalhar, tá? De estar realmente lá dentro, de empresas, enfim, aprendendo coisas diferentes, tá? Eu, Ana Paula, faria algo que eu só descobri depois, que é a consultoria estratégica. De verdade, de verdade. Mesmo que seja um summer, alguma coisa, eu olharia para as principais empresas, tá, de consultoria estratégica, uma BCG da vida, uma Bain, uma McKinsey, né, meus mentorandos, assim, eu já tive mentorandos que passaram na McKinsey, que descobriram a McKinsey por causa da minha mentoria e hoje em dia estão trabalhando lá, né, e eu olharia para essas empresas de consultoria estratégica e eu, de verdade, iria atrás de um estágio lá, de verdade. Ou ouso dizer que hoje eu usaria essa oportunidade de uma consultoria estratégica para o começo da minha carreira, para os 2 a 3 primeiros anos, tá? Depois da graduação, talvez até antes do meu mestrado. Hoje é o que eu faria. Eu acho que eu fiz o meu mestrado rápido demais depois da minha graduação. Eu não tinha experiência profissional suficiente. Eu consegui dar a volta, né? Porque, enfim, eu fui aprendendo no caminho, não sabia nada disso, né? Fui descobrir consultoria estratégica em alto nível já trabalhando, né? Em Dubai, para o governo de Dubai, meu Deus. Fui treinada para isso, consegui participar do programa, né? Um dos programas mais competitivos do mundo. Em que, acredite ou não, isso existe, né, gente? Fui paga para ficar 1 ano lá em Dubai, morando num hotel 5 estrelas, paga para aprender a fazer projetos de consultoria estratégica para o governo de Dubai. Enfim, né, um programa que contratam, né, os jovens líderes do mundo. Fui a segunda brasileira, né, ever a ser selecionada para o programa. Tô muito grata que já tem 4 mentorandos nos 3 anos seguintes do meu que foram selecionados para isso também. É uma das grandes resultados da minha mentoria que eu gosto muito, apesar de a minha mentoria não ser para isso, mas faz parte, né? Eu, como mentora, eu tô aqui para passar o bastão e para ajudar pessoas a conquistarem não só o que eu conquistei, mas muito mais, né? Então, uma coisa que eu sou muito feliz. Pessoas que fizeram o programa da Disney também na minha mentoria, enfim, muita coisa boa. Mas vamos lá. Então, eu tô aqui como mentora também nesse vídeo para você, gratuito, então aproveita, vai anotando. Né? Eu de verdade, por quê? Vamos lá. Por que consultoria estratégica faz sentido? Pra mim, Ana Paula, não é pra todo mundo, mas é o vídeo eu sabendo que eu sei, né? Tendo os meus gostos, sendo quem eu sou, como que eu faria se eu tivesse nesse momento lá atrás, né? E mesmo estudando no exterior, tá? Fazendo graduação, eu ainda olharia pra consultoria estratégica, porque você pode. Principalmente nessas grandes empresas que eu falei. Tá, talvez KPMG, talvez, mas assim, eu olharia principalmente uma BCG, uma Bain e uma McKinsey. Só preferência pessoal, tá? Não, nenhuma razão além disso. Porque no momento em que você trabalha nessas empresas de consultoria estratégica, você tá em diferentes projetos. Então, um projeto dura, de repente, de 2 a 3 meses, né? E cada projeto é diferente. E no começo, você é exposto a indústrias diferentes fazendo esses projetos. E, Ana, mas eu fiz relações internacionais. Eu concordo.
Eu concordo, mas assim, como eu te falei, o começo da nossa carreira é pra gente aprender a fazer. É para nos tornarmos profissionais capazes de fazer coisas complexas. E isso aumenta o nosso valor de mercado. É por essa razão que as empresas estão, né, dispostas a nos pagar um salário alto. Porque somos capazes de entregar resultados que valem esse salário. Né? Então, nós somos capazes de fazer, nós somos capazes de dar esse retorno. E eu acredito que a carreira em consultoria estratégica, eu, Ana Paula, né, acredito que principalmente no começo da sua carreira, naqueles 2, 3 primeiros anos depois de formado e até um pouco de estágio, você vai ganhar um nível de exposição muito grande. Porque é um trabalho que ele muda muito, porque são diferentes projetos que você faz. Caso alguém não entenda o que é uma consultoria estratégica, porque eu não sabia, ninguém me ensinou, gente. Talvez seja óbvio, mas não era óbvio para mim. O que é uma McKinsey da vida, tá? A McKinsey é uma empresa que ela oferece esse serviço de consultoria. O que é um serviço de consultoria? Pensa assim, eu, Ana Paula, tenho uma empresa grande, né? E nós temos um problema. Exemplo, lançamos um produto que a gente esperava que ia ter um resultado grande, mas não deu certo. Não teve esse resultado grande, nós não sabemos explicar o porquê. Ou seja, eu, internamente da minha empresa, com os meus setores, nós não conseguimos explicar, nós temos um problema que nós não conseguimos resolver. E aí nós contratamos empresas de consultoria, como uma McKinsey, por exemplo, que eles vêm e fazem esse projeto de 2, 3 meses, ou seja, esses consultores, né? Você é um consultor que trabalha para a McKinsey, um time de, sei lá, 5 pessoas vem para minha empresa e durante 2, 3 meses eles trabalham comigo para tentar resolver esse problema ou responder essa pergunta. Por que que o meu projeto não deu certo? Ou por que que meu produto não vendeu o quanto era o esperado? E daí eles fazem toda essa análise, ou seja, eles trazem essa visão de fora, porque eu internamente não consegui resolver, né? Para tentar resolver essa pergunta. E daí eles ficam 2, 3 meses, fazem lá todo um relatório, apresentam para mim e eu entendo. Ah, o problema foi esse. Nós não entendemos bem o mercado, ou o produto era muito caro, ou as pessoas não entenderam o valor do meu produto. Mas sei lá o que é, isso é só um exemplo meio ruim, mas é mais ou menos essa a ideia, tá? Então, quando você é um consultor de uma empresa de consultoria estratégica, por exemplo, estratégia, entendeu? Né? Você participa desses diferentes projetos para diferentes empresas, ou seja, você está sempre trabalhando com o cliente, né? Pensando em você como consultor. E quando você é um consultor inicial, você não tem uma área de expertise ainda. Não é como você estivesse sempre fazendo projetos na área da farmacêutica, por exemplo. Não. Então, um primeiro projeto pode ser com uma empresa de farmacêutica, o segundo pode ser para uma empresa de carros, o terceiro pode ser para um hospital, né? O quarto pode ser para uma empresa de calçado, sei lá, né? O quinto para uma empresa que quer expandir para a Indonésia, sei lá. Não sei, são exemplos, né? Então é muito diverso, é muito diverso. E, além disso, quando você é um consultor, você tá ali para resolver problemas. É por isso que você é pago, né? Então, quando você aprende a resolver problemas complexos, quando você aprende a fazer análise complexas, né? E entregar uma resposta, ou entregar um plano de ação, ou entregar o que for, né? Você é diferente, você se torna um profissional capaz de pensar fora da caixa, mas não é só isso, capaz de ter um leque, né, muito grande, porque você é capaz não só de apresentar o projeto, de mostrar para o cliente, olha, você me falou que seu problema é esse, mas na verdade o problema é mais ou menos isso aqui, e o escopo de tudo que vamos trabalhar é isso aqui, né, de apresentar, de ter relação com o cliente, dessa parte mais estratégica, parte de comunicação, enfim, é muita coisa, né, que você trabalha como consultor. Então é muito interessante, você aprende muito num período curto de tempo, porque você está exposto a muitas coisas, né? Uma variedade de problemas, uma variedade de ferramentas também que você pode utilizar para resolver esses problemas. Então eu, Ana Paula, acredito que para começo de carreira, baseado em quem eu sou, nas minhas preferências, nos meus interesses, essa carreira dentro de consultoria estratégica faz muito sentido e super fez sentido para mim. Eu trabalhei com isso aqui em Dubai. Então foi assim, foi o grande, foi o que moldou a minha carreira profissional, moldou quem eu sou hoje, a maneira com que eu penso. Tanto que a maioria das perguntas que as pessoas me fazem, eu sempre respondo com depende, a coisa mais clichê do mundo. Mas um consultor, depois que você passou por todo esse processo de se tornar esse tipo de profissional, eu não consigo pensar numa resposta única. A minha mente já abre diferentes galhos de possibilidades, porque um consultor é isso.
né? Então, eu ter me tornado nesse tipo de profissional, eu me torno versátil, eu me torno útil, eu me torno um resolvedor de problemas complexos. E é para isso que as empresas vão me pagar mais. E não só para ser alguém que é capaz de fazer só um tipo de atividade e tá ali repetindo, né? É diferente, mas baseado nos meus interesses, no tipo de profissional que eu quero ser. Para outros tipos de profissional, né? Ou para outros estudantes que já sabem direitinho para onde querem ir, que é uma coisa mais específica, faz sentido algo diferente. Mas para alguém que quer se descobrir ainda, que não tem tão claro o que quer, né? Essa parte da consultoria estratégica super te ajuda. Porque te posiciona depois de uma maneira que quando você sai da consultoria estratégica depois de 2, 3 anos, né? Fica mais fácil você ter essa flexibilidade na sua carreira. Porque fica claro que você é um profissional que aprende rápido, que é capaz de fazer diferentes coisas. E talvez a partir daí eu fosse pensar no meu mestrado, tá? Que eu já além, né, durante a graduação ter experimentado os diferentes sabores, como consultor eu já entendi diferentes indústrias, já entendi um pouco o jogo, já entendi um pouco o que faz sentido, no que eu sou boa. E daí sim eu conseguiria escolher um mestrado numa área estratégica, que daí eu aprendo mais teoria. Dentro do mestrado eu tenho acesso a uma rede de networking interessante naquilo que eu quero seguir mais específico, e daí eu utilizo o mestrado para começar a minha carreira dessa maneira específica, mas eu já tenho essa malinha de experiência e de ferramentas, né, e de skills, habilidades da consultoria que, cara, me abrem qualquer porta. Porque eu sou o tipo de profissional que sei fazer. Por que uma empresa não me consultaria, não me contrataria, né? Fica fácil quando você bate na porta de uma empresa e fala, olha, eu tenho experiência, eu fiz isso. Se uma empresa me pergunta o que você sabe fazer, você tem uma lista de coisas que você sabe, né? Falar pra ela, olha, eu fiz isso, aprendi isso e eu sei fazer A, B, C, D, sou muito boa em A, né? Acho que é interessante pra empresa se você me posicionar, entendeu? Do que isso, ai, pelo amor de Deus, me dá um emprego, o que você sabe fazer? Pânico, não sei. Né? Não fiz nada, ou fiz pouco, ou nem sei direito o que fiz, não sei nem mapear as coisas que já fiz, né? Não sei nem as habilidades que eu tenho, nunca mapeei, né? Toda parte da minha carreira. Então é mais ou menos isso que eu faria assim para tentar, né, me posicionar de uma maneira para que eu entre nos espaços certos, para que eu também me posicione para ter as experiências que vão me trazer essa clareza, que lá no começo eu não tinha. Ou melhor, quando eu comecei a faculdade de Relações Internacionais, eu tinha certeza que eu queria ser diplomata do governo brasileiro. No primeiro ano de graduação, eu já sabia que não era isso. Ficou muito claro para mim. Mas daí eu também não sabia o que era. Eu sabia o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria. E com o tempo, através das experiências, eu fui justamente, né? Através de exclusão também, quando eu não sabia o que eu não queria, ficava mais próxima de saber o que eu queria também, né? Isso me ajudou. Então, olhando para trás, eu acho que é mais ou menos esse caminho que eu seguiria, assim, para tentar entender, né, um pouco, enfim, das minhas preferências, do que faz sentido para mim, do que eu quero, né, para trazer esse autoconhecimento também. Espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que tenha feito sentido. Poderia ficar 3 horas, né, destrinchando absolutamente tudo que eu falei em ponto 1, ponto 1A, 1B, 1C, 2, né? Eu gosto muito disso. Mas eu acho que deu para dar umas boas pinceladas aí, que eu espero que tenha sido muito útil para quem está aqui assistindo. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo de Abu Dhabi, gosto de fazer vídeos de diferentes lugares do mundo, me sinto inspirada, né? Tô num lugar aqui maravilhoso, fiquei hoje a tarde inteira aqui nessa mesinha, mas eu gosto disso. Agora já são quase 5 horas da tarde, daqui a pouco eu já vou sair, vou poder aproveitar o final da tarde, sabe? E é assim que eu gosto da vida, é assim que eu pude construir uma vida pra mim. Mas novamente, né, gente, foram anos de autoconhecimento, anos de muita expansão para eu poder construir essa vida que faz sentido pra mim. Então eu espero te ajudar também a, né, que você possa construir uma vida que faça sentido pra você. Porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra viver e viver bem. Espero que tenha feito sentido. Por favor, coloque comentários aqui embaixo. Me siga no Instagram, se possível. Eu tento, né, dar muitas dicas. Faço mentorias gratuitas lá também. Tem vários vídeos salvos no meu Instagram também, tá? Como eu falei, de lives. Então, dá uma olhada lá. Tem muito material que fica escondido. As pessoas esquecem de ver lá, né? Então, não é só o que tá no YouTube. E lembrando que a minha mentoria 9, já tô na turma 9, gente, chocada, está com as inscrições abertas até o dia 24 de setembro. Tá? Ficar muito feliz se você, enfim, né, sentir que é pra você, se você sentir que faz sentido eu ser sua mentora.
você será muito bem-vindo a esse grupo maravilhoso de pessoas que estão indo atrás dos seus sonhos e vivendo sonhos também. Sonhos complexos, sonhos grandes, porque merecemos viver isso. A gente só tem que, né, fazer os passos para isso, e eu tô muito feliz de qualquer maneira poder passar o bastão e te ajudar a que você possa viver os seus sonhos também. Conta comigo de verdade, com ou sem mentoria, mas se for, né, espero que eu possa ser a sua mentora. Mas tenha mentores, não precisa ser eu, mas tenha mentores. Assim, vá atrás de pessoas que viveram o que você quer viver e deixe-as ajudá-lo a que você viva esses sonhos ou outros sonhos também. Mas de verdade, tenha mentor, só escolha bem. E se der minha escolha, vai ser uma grande honra poder te mentorar também. Eu já tô mentorando um pouquinho nesse vídeo e tá ótimo também. Mas as informações para minha turma vão ficar aqui abaixo. Vou botar um linkzinho para você. Muita gratidão. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só colocar aqui abaixo também que eu vou responder. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.